Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Putz, eu sempre falo que é um sábado de luxo. Aqui é de gala, porque eu tô recebendo aqui um amigo, um irmão, tem 25 anos de amizade com essa fera que é o Ivan Ferreira, economista. A gente foi colega na Arthur Andersen, na Deloitte, já viajamos junto pra Miami, sei lá, Cancún. Fizemos um monte de coisa junto, cara, feríssima. E mais do que isso, puta, é um ídolo, uma inspiração que eu tenho justamente para o assunto que eu queria trazer à tona aqui hoje, que é o esporte. Vocês sabem bem que a gente mudou a configuração do podcast. Ele é menos inspiracional, mas aqui vai ter muita inspiração, tenho certeza. Então a gente está mudando para um temático. E a temática de hoje, Ivan, meu caro, obrigado pela presença, é esporte. Eu sei a importância que o esporte tem na tua vida. Eu queria que tu compartilhasse isso com o mundo, meu caro. Obrigado pela presença. Augusto, é um prazer estar novamente contigo. Me recordo que a gente gravou um podcast no início dessa sua jornada. Novamente eu te parabenizo pelo esse conteúdo que você tem entregue para todos nós, bastante interessante para quem milita aí no mundo tributário e no mundo financeiro. É um prazer enorme estar aqui com você, principalmente para falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que é o tema de atividades esportivas e cuidado com a saúde e o bem-estar que é tão importante para a gente num mundo competitivo, corporativo, com bastante pressão. O esporte ele sempre traz algo importante para a nossa saúde e também para o alívio do nosso estresse do dia a dia. Muito. Sabe que nesse momento, Ivan, tem muita gente falando sobre sanidade mental, né? Saúde mental, tudo. O querido amigo Mascarenhas tem falado bastante sobre isso. E eu queria, antes de te perguntar dos benefícios que você vê no esporte, que é uma obviedade, como é que o esporte apareceu na tua vida? Assim, você desde molequinho já era um aficionado por esporte ou foi mais tarde que apareceu isso? É interessante, Augusto. Eu sempre gostei de esporte desde 5, 6 anos de idade. Então, na minha fase, na infância e na adolescência, eu pratiquei muito esporte. Meus pais sempre também me incentivaram isso, né? Eu joguei futebol durante um bom tempo, inclusive em time de base do Guarani, mas eu fiz vários tipos de esporte, né? Eu joguei vôlei, disputei campeonato paulista de taekwondo, fiz natação, tênis, handball. Então, eu fiz uma série de esportes até eu completar 17 anos, 18 anos e ir para a faculdade. Então, durante essa fase de infância e adolescência, eu acabei me envolvendo muito para o esporte, né? E eu acredito, eu tenho comigo mesmo que o esporte ela é uma ferramenta muito boa para a educação e socialização da criança e do adolescente, né? Então, a gente olha o esporte não só como algo que te melhora o condicionamento físico, coordenação motora, capacidade de concentração, mas traz alguns outros benefícios. Você acaba aprendendo a ter disciplina, respeito às regras, hierarquia, trabalho em equipe, lidar com frustração de derrota, comemorar a vitória e uma série de outras coisas. Se recuperar de lesões. Você acaba também no ambiente de esporte lidando com pessoas com classes sociais diferentes, com backgrounds diferentes, você aprende a lidar com essa diversidade. Então, acho que o esporte, na minha visão, ele é algo mais do que trazer saúde para o pessoal mais jovem, mas, assim, uma ferramenta de educação e de socialização. Isso também te traz um repertório para a vida adulta muito interessante quando você pratica esporte desde cedo. Mas voltando, né, eu pratiquei bastante esporte, com 18 anos entrei na universidade, depois entrei num programa de trainee da Arthur Andersen, ingressei no mundo corporativo, eu tinha 21 anos e deixei o esporte um pouco de lado durante bom período da minha vida. Isso foi até meados dos meus 45 anos, 43 anos, né? E durante esse período eu acabei estando com um peso maior do que eu tenho hoje, 16 quilos mais pesado, eu tomava remédio para pressão alta, eu era pré-diabético. Então todo o check-up físico que a gente costuma fazer, executivo uma vez por ano, sempre me diziam, olha, você é uma bomba relógio, né? Eu cheguei a fumar durante um período da minha vida, em algum momento algo vai te acontecer. Em 1º de janeiro de 2017, eu me recordo que eu
tinha passado férias com a minha família, acordei no dia 2, fui pesar e vi que eu estava com sobrepeso e me assustei. E a partir desse dia eu me recordei tudo aquilo que me diziam sobre ser uma bomba relógio e tomei uma decisão de mudar a minha rotina de vida, né? Procurei um personal trainer, uma nutricionista, comecei a correr e voltei a praticar os esportes. Isso eu já estou com quase 7, 8 anos dessa rotina que eu tenho e colho os benefícios disso. Então, sim, no início da minha infância e adolescência eu pratiquei muito, durante um período da minha vida eu deixei de lado e voltei agora, uns 43 anos, dando bastante ênfase à qualidade de vida com esporte, alimentação e outras rotinas. Como é que foi, Ivan, lidar no início, né? Eu passei por isso também lá com 20 e poucos anos, quando eu cheguei a correr meia maratona. Eu lembro quando eu comecei naquelas corridinhas de 10K, eu lembro de uma vez uma corrida que teve do finado Banco Real, que era 10K, chegou no quilômetro 8, sabe que tem um senhorzinho, eu não esqueço o nome dele, Daniel Mietlik, porque depois eu fui olhar lá na lista dos concluintes ali da corrida, ele tinha 80 anos e no quilômetro 8 ele passou por mim como se eu tivesse parado. E eu me senti absolutamente humilhado, né? E tentando inclusive alcançá-lo. E na hora eu percebi que aquilo não seria um bom negócio porque eu estava começando a correr, né? Como é que é esse início? Tem muita gente que está nesse momento te ouvindo e vai se inspirar para começar. E vai começar muito abaixo de pessoas muito mais velhas. Como é que a gente faz essa gestão da frustração, de estar mal de saúde, mas todo dia melhorar um pouquinho? Eu acho que assim, eu sempre fui de colocar algumas micrometas, né? E eu, principalmente no começo, até hoje, mas eu acabo não me comparando muito com as pessoas Perfeito. Que eu olho praticando exercício, eu me comparo muito comigo. Então é mais ou menos o que você comentou, assim, o importante é você evoluir um pouquinho por dia, né? Se o dia de amanhã você estiver correndo um pouquinho mais do que o dia de ontem, você já está evoluindo. Então esse começo não foi um começo fácil, porque eu mudei minha rotina, eu deixei de ser workaholic, né? Eu passei a trabalhar uma quantidade de horas menores, passei a ter que ir numa academia, praticar uma musculação e comecei a correr. E o meu começar a correr foi assim, eu corria 500 metros, andava 500 metros, aí corria depois 600, andava 400, muito devagarzinho até completar meus primeiros 5 quilômetros. Depois evoluir para 10 quilômetros. Mas acho que o segredo é a gente olhar mais internamente para a gente mesmo e ver o quanto que a gente está evoluindo e não se comparar com outras pessoas que já estão nesse ambiente há muito mais tempo, que tem um background um pouco diferente em relação a isso. Perfeito. E ter muita disciplina, isso acho que é verdade, né? A gente tem que ter uma disciplina e uma força de vontade muito grande. E encontrar um esporte que também você goste. Sim. Porque se você busca algum esporte só para o condicionamento físico é importante, mas a médio e longo prazo às vezes não se sustenta. Eu, felizmente, né, hoje eu sou maratonista e faço triatlo, sou praticante de triatlo. Esses esportes que hoje eu pratico, eu gosto, eu faço com prazer. Então eu não tenho muita sofrência, ou não é uma obrigação eu ter que acordar cedo para treinar. Eu faço com prazer. É importante encontrar um esporte que você se identifique e goste. E Ivan, quando você compara o Ivan do dia 31 de dezembro, desse seu trigger aí, com o Ivan de hoje, eu tenho certeza que a quantidade de trabalho ela não diminuiu, a responsabilidade, mas de alguma maneira você conseguiu trabalhar menos entregando mais, né? Como é que foi essa organização? Eu acho que esse é um pouco o papel que o esporte te trouxe, né, na vida. Sem dúvida, principalmente quando eu estou em alguns bate-papos e me perguntam se na minha carreira o que eu teria feito diferente, a minha primeira resposta, eu teria iniciado essa jornada no esporte bem antes, né? Então o que eu acho que aconteceu ali em relação à quantidade de horas, né, a qualidade das horas que eu estou envolvido no meu ambiente de trabalho, a produtividade ela aumentou muito, né? E aí não é só o esporte, né? Eu olho assim, eu trabalho normalmente, eu tenho uma visão de 4 grandes pilares na minha vida, uma onde eu cuido da minha saúde física e mental, e aí na saúde física tem o esporte, tem a parte de nutrição e tem a parte do sono, de um bom descanso, a parte financeira, que é um pilar importante da nossa vida, relacionamentos interpessoais com amigos, com familiares e com colegas de trabalho, e a parte de espiritualidade também, que é interessante. Mas focando
voltando um pouquinho no esporte, né? Percebi que no ambiente de trabalho, o esporte, ele acaba te trazendo um pouco mais de energia. Você acorda mais disposto, com mais energia, a capacidade de concentração aumenta, capacidade de foco, aquilo que você enxerga de uma forma holística, muitos aprendizados, principalmente no triatlo e maratona, que são esportes de endurance, que você tem que pensar de uma forma estratégica a longo prazo para terminar aquilo que você quer. Você traz para o mundo corporativo. Acho que a capacidade de liderança também ela aumenta bastante. Você consegue engajar o time mostrando esse lado interessante do esporte e alivia muito no estresse, né? O que hoje a gente olha que o país, muito se diz que o Brasil é um país dos ansiosos, de uma capacidade de estresse muito grande que a gente tem. Eu acho que o esporte ela minimiza, o esporte minimiza muito todos esses efeitos colaterais que a gente tem no mundo corporativo. Sim, com toda certeza. Então, com toda certeza, hoje é um Ivan muito melhor do que você era aos 42, 43, não tenho nenhuma dúvida disso. Sem dúvida, eu durmo melhor, dentro de casa também, o que eu escuto muito dos meus filhos, da minha esposa, a qualidade do tempo que você está aqui com a gente, você está mais relaxado, tranquilo, contente, disposto, e dentro do ambiente corporativo e do trabalho é a mesma coisa. E como é que tu administra isso, Ivan? Porque a gente conversa, o grande estereótipo do executivo e a grande conversa em happy hours é assim, pô, não tenho tempo e tal. Eu, inspirado por ti, sempre te falo isso, em 2020, na pandemia, foi setembro de 20, eu retomei, né, essa rotina assim, de esportes aos pouquinhos, e a minha solução foi acordar às 5 da manhã e a partir dali tocar o meu dia. Como é que funciona o teu caso? Quer dizer, desde a noite anterior, que horas você dorme, que horas que acorda, como é que funciona assim, essa questão de alimentação? Você é um cara que à noite treina também? Quantos turnos são? Explica um pouquinho isso pra gente. É interessante, eu brinco assim que o dia tem 24 horas para todo mundo e cabe a gente priorizar aquelas atividades que a gente quer fazer. Uma das pessoas que eu me lembro assim que muito eu me inspirei em relação a isso era o Abílio Diniz, que era um cara que era um empresário, empreendedor mega atarefado e ainda assim encontrava espaço para o esporte na vida dele. Minha rotina, eu remodelei muito a minha rotina depois que eu passei a praticar esporte. Então normalmente eu vou dormir entre 9 e 9 e meia da noite. Chego a acordar 4h30, 5 horas da manhã. Eu treino 2 vezes por semana musculação, 2 vezes por semana natação, 4 vezes por semana corrida e 3 vezes por semana bicicleta, teimo de bike, né? Então depende do dia e depende dos treinos. Por exemplo, segunda-feira eu treino uma musculação de manhã e vou trabalhar. Na terça-feira eu faço um treino de pedal e depois eu emendo com um treino de bicicleta, mas meu treino de pedal na terça a gente começa às 5 horas da manhã, às 6 termina o pedal, das 6 às 7 é o treino de bicicleta, 7h30, 8 horas eu já o pedal é rolinho. O pedal na estrada. Na estrada. De terça-feira a gente tem um grupo em Campinas que a gente vai para a estrada. E aí a gente deixa a bike e faz o treino de transição, treino de corrida. Né? Então se a gente olha assim, é 7h30 da manhã, eu já terminei meus 2 treinos, já tomei meu café da manhã, 8 horas estou de banho tomado, começando minha rotina de trabalho, meu dia, né? E com uma energia muito boa. Alguns dias da semana, na quarta-feira eu treino corrida de manhã e na hora do almoço eu encurto um pouco o meu almoço, como algo mais rápido em 20 minutos e vou nadar, faço 50 minutos, 1 hora de natação. Na quinta eu volto a fazer um treino de pedal de manhã, no final do dia musculação, na sexta eu corro e na hora do almoço eu faço a natação e aí de sábado e domingo ficam aqueles treinos longos, né? Treino de pedal de 2 horas, de corrida que dá 2 horas, mas a gente começa sempre muito cedo, 5h30, 6 horas da manhã, dá tempo de eu voltar para casa e tomar o café da manhã com a minha família. Então acho que o encaixe na minha rotina é começar muito cedo essas atividades esportivas e eu vou dormir cedo. Eu acho que a parte do sono ela impacta muito, tanto na capacidade de performance, de prova e de treinamento, como na disposição ao longo do dia. Né? E você conseguiu... A sua família já era muito ligada assim, ao esporte, filhos, esposa... Ou a partir de você contagiou eles também? Eu acho que eu contagiei, isso é algo interessante. Por exemplo, meu filho tem 15 anos, né? E ele adora futebol. Ele foi disputar 2 campeonatos na Europa ou na Suécia, que a gente comentou, e eu estive com ele, com o time. Então ele foi sempre muito engajado ao esporte, né? E a gente
tem aí uma prova que a gente vai fazer em maio juntos de corrida. Minha esposa também corre 5, 10 quilômetros, faz a musculação, beach tênis, minha filha joga beach tênis, faz musculação. Então isso ajudou também, o suporte que eles têm, o engajamento que eles tiveram também com o esporte, ajuda também a minha rotina, sem dúvida. E um tema de rotina que é interessante, que eu acho que isso também é fundamental, no ambiente de trabalho, se você tem uma equipe também que é uma equipe qualificada e consegue dar vazão no dia a dia do seu trabalho, você também se sente mais tranquilo para encaixar uma rotina de esporte dentro do seu dia a dia, né? Sim, com toda certeza. E como é que é, assim, o que você está pensando para 2025 em termos de prova? Sei que você acabou de voltar do Japão. Que você encaixou? 2 maratonas no ano, ou um triatlo? Como é que você está pensando o ano aí? Normalmente eu faço o seguinte, né? Durante o ano, nos 12 meses, eu busco fazer uma maratona num semestre, uma prova de triatlo no segundo semestre. O ano passado foi um pouco atípico, eu acabei fazendo uma maratona na Argentina em junho e a maratona de Nova York em novembro. Meu corpo sentiu, né? Foram próximos. E recentemente, há 2 semanas atrás, eu fiz a maratona de Tóquio, voltei na quarta-feira. Então, para esse ano, as minhas provas alvos era essa maratona de Tóquio no primeiro semestre. Eu vou fazer uma prova, uma meia maratona junto com meu filho agora em maio. Eu vou mais para acompanhá-lo, né? E a satisfação de correr junto e de vê-lo completar a primeira meia maratona. E eu tenho uma prova de meio Ironman em outubro em Florianópolis que eu vou fazer. Então são essas 2 grandes provas, a maratona no primeiro semestre, o meio Iron no segundo semestre, e ao longo do ano a gente coloca algumas provinhas de triatlon short, olímpico, algumas provas de águas abertas, provas de pedais, mas no grande assim eram essas 2 provas alvos. E como é que é essa questão do... Você treina de domingo a domingo, né? E, por exemplo, eu já ouvi falar também a importância do descanso, mas como é que você trabalha essa questão do descanso? O descanso, ele tem assim, dentro de um ciclo, né? A gente faz um ciclo de maratona, a gente faz um ciclo de 4 meses, né? Treinando uma semana com uma certa intensidade, aumenta na segunda semana, terceira semana, e uma outra semana regenerativa que cai. Depois do ciclo da maratona de 4 meses, a gente também diminui a carga de treinamento. Então, como eu recentemente terminei a maratona, eu estou num descanso. Embora a quantidade de treino eu treino todo dia, mas a intensidade é muito menor e o volume de treino é muito menor. Isso precisa ser feito para o corpo se recuperar. E ao longo da semana, na segunda-feira, é um dia praticamente de descanso, onde eu tenho uma musculação, fortalecimento leve, mas eu não treino nenhuma das 3 modalidades, né? Então tem um dia da semana que é na segunda-feira para o corpo recuperar um pouco dos treinos longos do fim de semana. E a questão assim social, Ivan, o que isso mudou teu convívio? Porque a gente vive num público médio em que se alguém fala assim, pô, vamos para um happy hour, você fala, putz, vou para casa. Ou a gente até é motivo às vezes de chacota. Bom, como assim? Pô, os amigos e tal. Para você dormir 9 horas, você recusa muito o convite de jantar, tem muita disciplina. Como é que é isso para ti? Esse é um ponto assim que até com a família final de semana. Não, sem dúvida. E você tocou num ponto que para mim é o ponto que eu preciso equilibrar, encontrar um equilíbrio em relação a isso, né? Porque a tendência é da gente deixar de se socializar muito. É claro que nesses treinos, por exemplo, de sábado, termina o treino de pedal com todo mundo, a gente senta, conversa, toma um café, não tem álcool envolvido, mas tem a resenha do pós-treino, no domingo também. Mas a parte de convívio com os amigos, realmente a gente acaba tendo que ter uma disciplina e a gente tira um pouco o pé. Então, quando eu estou num ciclo para alguma prova-alvo, eu acabo deixando, né, de lado isso. Mas quando eu estou fora de ciclo, por exemplo, ontem, né, eu estou fora de um ciclo, eu terminei minha maratona de Tóquio. Ontem eu estava com os amigos, né, amigos de infância de 15, 20, 30 anos que a gente se conhece, fazendo um happy hour, tomando uma cerveja, um vinho e batendo um papo. Então, um pouco de equilibrar aquilo, né? Tem um momento que a gente tem que realmente abrir mão de sair, ou quando vai também abrir mão do álcool, que o álcool impacta muito negativamente na rotina de treino, mas a gente tem que ter aqueles momentos de descontração e de amenidade. Eu busco fazer isso, mas é um ponto ainda que eu tenho que trabalhar bastante em relação a isso. E como é que é o investimento, assim, Ivan, não quantitativo falando, mas eu digo, você tem ali uma nutricionista, você deve ter um personal.
Que tipo de profissionais que estão te acompanhando ali a todo instante? O que você compra de suplemento? O que você acha uma bobagem? Como é que você trabalha isso? Então isso é importante, a gente tem que ter uma rede de suporte muito grande, né, para esses esportes de endurance que a gente chama. Então tem uma nutricionista que prepara todo o cardápio, né, e eu falo um pouquinho do suplemento já. Tem um fisioterapeuta, então uma vez por semana a gente tem que fazer liberação miofascial para relaxar a musculatura, tudo isso. Né? Então quando eu estou nos ciclos de maratona, toda sexta-feira fisioterapeuta. Tem personal trainer que prepara os treinos, e aí tem os coaches também, o coach de corrida que monta as planilhas, monta a planilha, a gente treina, devolve o treino para ele, recebe o feedback, aqui apertou muito, não deveria apertar, a frequência cardíaca subiu, e tem alguns médicos do esporte que também me acompanham, né? Então a gente faz teste de lactato, um teste na esteira com gases, e a gente colhe o lactato que está acumulando de lactato no sangue para poder achar uma estratégia de prova, até qual é a velocidade, minha frequência cardíaca que eu suporto num endurance e não quebrar, né? E não colapsar meu corpo. Teste de VO2 também, efeito ergospirométrico em relação a isso. E na parte de suplemento, a gente, pelo menos o nutricionista que me acompanha, a gente faz muito básico, né? Tem alguns suplementos que são comprovados, que tem meta-análises, estudos já comprovados. A beta-alanina de recuperação muscular para recuperação do músculo eu acabo tomando. A parte de creatina também, que ela é importante. O whey protein, né? No dia a dia nosso não dá para comer proteína o tempo todo, então no lanche da manhã, no lanche da tarde eu acabo usando um pouco do whey protein. Nitrato e bicarbonato de sódio, basicamente são esses os suplementos que a gente utiliza, são aqueles já mais testados e são mais tradicionais mesmo. E como é que é o desafio de viajar para, por exemplo, a Alemanha, para atender compromissos no headquarters? Você não tem ali a nutricionista, a comida dela, como é que... Aí você libera um pouquinho, como é que você faz essa gestão? Eu busco, ali tem alguns impactos, né, nessas viagens que a gente tem que ter a disciplina. O primeiro é nos treinos, né? Então a parte de corrida é mais tranquilo, você põe um tênis no pé, se estiver chovendo vai numa esteira, se não estiver chovendo vai na rua. Natação também a gente consegue encontrar algumas piscinas para nadar. Na sede da Siemens em Munique tem uma piscina olímpica das Olimpíadas ali que é aberta ao público, água 50 metros, ozônio limpo, você paga 3, 4 euros e você consegue treinar, então a gente sempre acha isso. A bicicleta prejudica um pouco, então às vezes a gente vai para uma bicicleta de spinning numa academia para tentar não deixar de treinar. E a parte de alimentação, ainda por mais que a gente está em outros países, a gente consegue buscar dentro desses outros países o tipo de alimento que ainda funciona. Então, por exemplo, dependendo do tempo que eu vou ficar numa Alemanha, quando eu chego na Alemanha eu compro lá numa loja de suplementos um pacote de whey protein e vou tomar o whey protein. Na hora do almoço tem sempre uma salada, uma proteína, um carboidrato. Então é possível a gente gerenciar isso. Quando eu estou fora de treino, de ciclo, aí a gente acaba sendo um pouco mais flexível, né, e relaxa um pouco mais. Mas fora isso dá para manter uma rotina de alimentação. Sim. E como é que é essa questão assim da competição? A competição ela com certeza te ajuda a melhorar, te ajuda a estabelecer metas para treino e tudo mais. Mas quando que você acha que ela é demasiada? Porque às vezes, cara, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade terrível, confesso aqui, estou na piscina, se eu vejo na raia do lado alguém me ultrapassando, eu sou aquele cara que aumenta o ritmo, entendeu? Eu não tolero muito isso. Mas esse é o meu comportamento intuitivo. Hoje eu estou tendo uma disciplina muito maior de que, cara, é o meu treino, né? Como é que funciona isso, esse limiar assim, entre a competição positiva com você mesmo, a sua performance, enfim, e aquela que é até contraproducente, vai te machucar, enfim.
Cara, é interessante. Na primeira treinadora que eu tive quando eu comecei a correr e fazer planilha em Campinas, eu me lembro que ela comentou, e na época eu estava começando a treinar, eu não entendi um pouco o comentário dela, mas ela comentou assim, olha, Ivan, lembra que a sua profissão não é essa, você não vive de corrida, a sua profissão é outra, né? Então não faça disso algo negativo na sua vida. E eu parei para pensar ali naquele momento, falei para ela, não, eu estou fazendo isso por hobby, por prazer, por que ela está fazendo esse comentário? Mas realmente quando você começa a entrar nessa rotina, você começa a se desafiar, você começa a olhar o treino do vizinho, o corredor que está do lado, a pessoa que te passou, e aí você tem que ter cabeça. Eu no começo eu sofria muito, depois dessa treinadora eu passei a treinar numa assessoria aqui de São Paulo, né, na MPR com o Marcos Paulo, e é um dos temas dele comigo, hoje menos, mas durante muito tempo ele falava, olha, você tem que treinar mais em Z2 nos longos, né? Treinar mais cadenciado, numa zona de frequência um pouco mais baixo, e sem muita intensidade nos treinos. O esporte de endurance, diferente do de curta distância, é importante Fibra treinar longa, né? Fibra longa e uma zona de frequência baixa, Z2, né? Então é um tema que durante um período eu sofri muito com isso, porque eu também tenho essa na veia, essa competição assim comigo mesmo, e quando a gente olha outra pessoa ali ultrapassando no treino, a gente pega a pilha, a gente vai atrás. Mas eu acho que foi um pouco de experiência, né? E sofrendo um pouco pela dor em alguns treinos, que você acaba desgastando o corpo que não deveria, e para o próximo treino você não rende, ou algumas lesões, tive algumas lesões de ligamento ali, fraturei uma vez a base do quinto metatarso correndo num treino, num terreno acidentado, que talvez eu não precisaria ter feito aquilo. Então é um pouco na dor ali, né? Um pouco da experiência, e aí você acaba adquirindo um pouco mais de experiência e segurando um pouco mais no psicológico para não se deixar levar por isso. Eu te confesso que não é sempre. Tem colegas ali na natação que quando me ultrapassam tá tudo certo. Mas eu percebo que alguns eu fico, não, esse não posso deixar, né? Porque tipo, é aquele que de repente tem uma implicância, tudo. Não, esses tempos foi muito curioso que entrou na piscina lá uma senhora, eu não sabia que idade ela tinha, mas eu percebi que ela era uma senhora, tudo. E a gente estava fazendo um aquecimento ali de 400 metros para fazer depois uma tomada de tempo para um 1.500 livre. E aí eu percebi que o ritmo dela era um ritmo contundente, assim, uma coisa... E quando a gente terminou o aquecimento para se preparar para os 1.500, curioso, eu perguntei para ela, falei, pô, né, a senhora nada muito bem, falei para ela, né? E ela falou, não, eu nado desde criança. E ela me disse, eu fui tricampeã sul-americana de 200 metros peito. Eu falei, cara, e ela tem 61 anos. Cara, nada muito. Quando você pega essas pessoas que já foram profissionais ou que estão no esporte desde a infância o tempo todo, a diferença é muito grande. Muito grande. E que outras inspirações, Ivan? O Abílio, ele... acho que é uma inspiração para muita gente e sobre muitas coisas, né? Assim, foi triste, né? A perda dele aí recente por uma pneumonia e tudo, mas que outras inspirações você tem para treinar, enfim? Eu tenho duas... com as pessoas do dia a dia, mas duas pessoas me marcaram muito. Uma era o Abílio Diniz, li os 2 livros dele ali. E aí existem, como você comentou, né, Augusto, existem vários aspectos ali que a gente pode se inspirar nele, né? Mas para mim tem algumas coisas marcantes. Um é o tempo dele, né? Aquilo que eu comentei um pouquinho do dia ter 24 horas, e o cara que foi o executivo, o empreendedor, tudo que ele fez, e ainda ele encontrava espaço para treinar, para se preocupar com a saúde, o tema de longevidade que ele tanto batalhou e o tanto que ele compartilhava é bastante interessante. Tem algumas frases dele que são interessantes. Uma que você comentou ali sobre para quem está começando, como não desanimar, né? Que ele fala assim, olha, eu quero ser hoje melhor que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu ser hoje, né? Então você pensar numa progressão dia após dia, isso é bastante interessante. É um cara que se reinventou, teve o último filho com mais de 70 anos, 75 anos, né? Então é uma fonte de inspiração. E tem uma outra pessoa também que para mim é muito interessante, e eu explico por que é o Joel Krieger. Ele é um cara que começou a fazer esporte
esporte de endurance com 50 anos. Ele é o brasileiro mais velho a subir no Everest, né? Então é um cara que fez Canal da Mancha, Ironmans, e ele fez aquele desafio dos 7 cumos, de subir as 7 montanhas. Tem até mais uma altas. série sobre isso, né? E uma série sobre isso. E um cara que começou com 50 anos, né? Então aí vai também um pouco daquilo, cara, nunca é tarde para a gente começar, né? Se um cara desse com 50 anos começou e conseguiu conquistar todos esses esportes e esse endurance da forma com que ele fez, por que a gente não consegue começar? Independente da idade, né? Então o Joel é um cara que eu tiro bastante o chapéu. Ele tem um livro interessante que chama Suba, Nada, Pedale e Corre, né? E é um livro, inclusive, que ele acaba, quem quiser, você faz uma doação para uma instituição, ele manda um livro e tem todas as histórias dele, bastante interessante, e uma fonte de inspiração também. Muito legal. Eu não conheço, eu vou procurar esse livro, não conhecia. Eu gosto muito do David Goggins, você deve conhecer. Ah, sim. Pô, o David Goggins é um cara que tinha 130 ou 140 quilos, né? Ele foi CEO, né, dos Estados Unidos. O cara é fera demais, ele é o cara que corre muito, assim, faz muito exercício. E diz ele que não toma nada, né, de suplemento, nem creatina ele toma. E um cara que teve um histórico de infância e adolescência sofrido, assim. Exatamente. Meu caro, com certeza quando a gente olha para trás, a gente... É inevitável a gente pensar, putz, eu poderia ter feito isso melhor, eu poderia ter seguido um outro caminho. E aqui a gente tinha ouvido e assistido por muita gente que está começando a carreira naquela velha ideia de que a sua vida hoje é o sonho de muita gente, né? Então eu queria te perguntar que conselho de ouro você daria para um jovem que está aí com 18, 19 anos, pensando em entrar na área tributária, de repente aplicou, recém entrou numa consultoria, o que o Ivan falaria para ele nesse início de carreira? Olha, eu acho assim, eu me apaixonei pela área tributária, eu acho que é uma área que é difícil a gente continuar na área se a gente não gostar muito da área, né? Então, primeiro o ponto é o quanto que a gente se identifica com a área. É uma área fascinante, né? Acho que se a gente olhar hoje o cenário que a gente vive de mudanças de regras de preço de transferência, uma reforma tributária pela frente, um tema de digitalização, de tecnologia, de inteligência artificial muito grande, eu acho que a grande dica, talvez, o que eu olho, assim, o profissional, ele tem que buscar o conhecimento técnico bastante, né? O soft skill ele é importante, mas para a área tributária o conhecimento técnico ele é relevante, né? Então a gente tem que, dentro desse ambiente nosso, conhecer as legislações, conhecer as regras contábeis, conhecer como aquilo impacta os negócios da empresa, senão a gente fica um profissional muito teórico ali, a gente sabe a atividade que está fazendo, mas não enxerga o quanto que isso está impactando positivamente ou negativamente dentro da empresa, e buscar sempre ter algum hobby ou algo extra trabalho que você consegue aperfeiçoar seus soft skills e trazer para dentro do ambiente corporativo. No meu caso, eu uso esporte muito para isso e me ajuda muito, né, na parte de conhecimento técnico menos, né, claro, mas os soft skills, que a gente fala de capacidade de comunicação, de liderança de pessoas, de relacionamento interpessoal, de você ter uma visão holística sobre algo que você está fazendo, capacidade de planejar algo que vai acontecer lá na frente, muita coisa eu trago do esporte. Mas existem outros hobbies ou outras atividades que as pessoas podem exercitar, que serve como uma válvula de escape ou uma redução de estresse, onde você consegue também trazer esses ensinamentos de fora para dentro do ambiente corporativo, né? E acho que o tema de resiliência e disciplina e de não desistir, a gente sabe que o mundo corporativo ele é competitivo, né? É um mundo que não é fácil estar dentro dele. E aí você tem que, como profissional, buscar ter um diferencial dentro desse mundo corporativo, né? Não só na parte de technical skills, como soft skills. Sim, muito bom. Ivan, nessa tua trajetória aí de mais de 30 anos de carreira já, com certeza você teve chefes bons e chefes ruins. E a gente não vai sacanear ninguém aqui, citar nomes, mas o que você aprendeu com os chefes bons? E o que você lembra de ter aprendido com chefes ruins?
Cara, acho que a forma com que você pergunta é interessante, porque assim, existe sempre um aprendizado. Sim. Né? Sim. Isso que a gente tem que levar. Né? Eu, por exemplo, tive um dos chefes que eu tive que no começo de carreira eu não entendia, mas era um cara muito hierárquico e ele cobrava muito, né? E buscava a perfeição o tempo todo e pouco conversava com a gente. Né? E eu trabalhava com um cara e eu falava, putz, eu acho que talvez ele não goste de mim, é algo pessoal, e eu também não tenho muita simpatia por ele, pela forma com que ele trata, que ele pouco conversa, né? Mas a pessoa tinha uma capacidade técnica muito grande, né? Então o aprendizado que eu levei desse episódio é, mesmo que eu não tenha uma afinidade pessoal com o chefe por algum motivo, porque minha forma de ser é diferente da dele. Eu até sei quem é, mas não vou citar, lógico. Com certeza você sabe. Mas você não pode deixar de olhar aquilo que você pode aprender com essa pessoa. Né? E eu aprendi muito tecnicamente, era uma pessoa que nas avaliações, ele era muito justo nas avaliações e fazia umas avaliações muito boas. Então, às vezes, você pode ter um chefe que tem uma forma pessoal que não tem afinidade com você, que pode te trazer um obstáculo em algum momento. Às vezes você tem que deixar isso um pouco de lado e aprender com aquela parte boa daquele profissional. Né? Eu tive um outro chefe durante um período da minha vida, quando eu fiz a transição de consultoria para a indústria, né? Trabalhou com a gente na Arthur Andersen, mas que ele me expunha muito perante a organização e trabalhava muito na delegação de atividades para mim. Então isso foi algo marcante que eu busco fazer com o meu time, porque quando você delega mais para as pessoas, você cria a oportunidade delas se desenvolverem. E aí depois disso, se você tem a exposição, você expõe aquele profissional para a organização mostrando a qualidade do trabalho, o profissional se sente contente com aquilo, se sente reconhecido e ele tende a render bastante no ambiente de trabalho. Mas eu acho que a sacada, Augusto, é isso que você falou, é a gente sempre levar uma lição de aprendizado em episódios positivos e outros não tão positivos, né? E a gente buscar, eu me lembro no começo da carreira da Arthur Andersen, algum colega, acho que foi o Maurício Prado, que você conhece até hoje, eu me lembro de algo que ele me disse que eu gravo, ele fala assim, putz, naqueles trabalho mais de monkey job, que a gente fala, um trabalho mais operacional de tirar um xerox, você pode aprender, você pode ler aquilo que você está tirando um xerox e aprender alguma coisa enquanto você faz aquilo. Então, por mais que você tenha algum trabalho mais operacional, busque aprender algo com aquilo que você está fazendo. Já que você precisa fazer, por que não aprender com aquilo? Sim. Verdade. Não é terminar a rotina, acho que talvez uma outra dica, voltando à pergunta anterior, é você terminar o seu dia e olhar para trás e ver o que você aprendeu durante aquele dia, não só na parte técnica ou comportamental, do que fazer ou do que não fazer. E eliminar, né, aquilo que você eventualmente não deveria ter feito. Eu tive com o Prado 2024, a gente esteve junto naquela premiação da Deloitte lá. Fazia tempo que eu não falava com ele. Muito gente boa ele, um cara muito inspirador, assim. Um cara até que eu tinha que convidar para vir aqui, com toda certeza. E um bugrino, né? A gente se encontra às vezes no estádio, tipo, lá. Eu acho que é vocês dois e mais meia dúzia. A torcida do Guarani cabe numa Kombi, né? Meu filho também tá indo para esse caminho. Tem mais um ali. Meu caro, bom, afora o Prado, quem que eu deveria convidar aqui para esse podcast? Quem que vem à mente, assim, um profissional que eventualmente não teve aqui ainda e você, puxa, Augusto, chama o fulano aqui, tá faltando ele. Cara, tem um cara que trabalhou comigo, é um cara mais jovem, chama Bruno Teixeira. Ele trabalhou comigo na Ernst Young, depois eu fui para a Rigesa, ele foi trabalhar comigo, depois na Siemens, né? E aí na Siemens, há 4 anos atrás, a gente fez um spin-off, a gente desinvestiu na área de energia, no setor de energia, e foi criado a Siemens Energy, né? E o Bruno, ele foi ser o Head de Techs da Siemens Energy, hoje ele tem uma responsabilidade regional. Então é um cara bastante interessante, porque ele é de uma geração um pouco mais jovem que a nossa, mas com um perfil muito parecido talvez com a nossa geração e com os ingredientes da geração mais jovem, né? Muito bom. Excelente, meu caro. Prazer, cara, eu acho que realmente com a gente aqui poderia ter um salaminho aqui, a gente ficar uma tarde inteira com toda certeza.
Sempre que a gente tá junto, aprendo muito contigo. É muito bom bater um papo contigo. Sempre eu queria te dar um presente. Esse livro aqui vai ter momentos que eu tenho certeza que você vai se enxergar ali, ou porque você já passou, ou porque você estava ali perto, ou porque você estava comigo. Escrevi esse livro ano passado, lancei ele, né? Cartas a um jovem gestor tributário, em que eu crio ali uma narrativa em que eu, jovem, aos 16, 17 anos, começo a escrever para um executivo experiente que eu sou hoje. E esse executivo experiente morde a isca e passa a responder ali, olha, vai por aqui, vai por ali, eu acho que isso faz sentido, eu acho que aquilo não. Espero que você goste da leitura. Sem dúvida, Augusto. Muito obrigado pelo carinho, pelo presente. Vou ler livro de cabeceira, gosto de leitura. Não consigo, não tenho a capacidade de ler tanto livro como você tem ao mesmo tempo, mas eu sempre tenho um livro de cabeceira lendo, vai ser um prazer, e obrigado pelo presente. Parabéns, né, pelo todo o conteúdo novamente que você vem trazendo via podcast, via os livros, via os programas de mentoring que você faz, palestras e seminários. Eu acho que isso ajuda muito a reconhecer a nossa profissão de tributarista num país que tem uma complexidade que a gente conhece, desafios muito grandes. Você é um porta-voz ali, ideal ali dos nossos profissionais que militam na área. Obrigado, meu caro. Eu acho que eu me considero aquele cara que teve bons mestres aí, com quem eu aprendi bastante, bons amigos, bons telefones vermelhos para ligar em momentos de aperto, e você é um deles. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, e você sabe que me encontra nas redes sociais como Augusto Flores Oficial. Tô lá no Instagram, tô no LinkedIn como Augusto Flores de Flores, já há muitos anos. Tô com mais de 20 mil seguidores lá no LinkedIn, publicando conteúdo ali. Quando dá, não vou nem dizer que é semanal, não, é quando dá, é quando a rotina permite. Hoje estou até com uma equipe me ajudando nisso. Mas lá você encontra conteúdo, seja no Instagram, pelo Augusto Flores Oficial, seja no LinkedIn. O meu site é augustoflores.com.br, tem também o MTX Educa, onde tem cursos online, você pode fazer a qualquer momento. Você pode me procurar ali para mentoria, palestras. Tem um WhatsApp que você pode me contatar, 41 995 69 38 41. Manda lá uma sugestão de conteúdo, sugestão de convidado, crítica. Os meus livros você encontra na Editora Viseu e também na Amazon. E como você sabe bem, eu tô com a Bravo, já tenho por terceiro ano com a Bravo. Meu amigo Marcos Gimenez tem uma frase que acho que sintetiza o que você acabou de falar. Ele diz que a nossa função é dar nobreza à área tributária. Então a gente acho que sempre foi visto como alguém do back-office, rotina, enfim. E o Gimenez vem fazendo essa revolução com muita tecnologia embarcada em BPO, em tax, contábil, folha de pagamento. Ele já atende aí, a Bravo já atende mais de 10 mil CNPJs no Brasil, multinacionais, empresas familiares, grandes, pequenas, com muita tecnologia embarcada. Eles estão fazendo um trabalho fantástico na reforma, um assessment. Você consegue apontar nesse QR Code que está aqui, ou mandar um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br. Chama a turma lá para um bate-papo, para um café, para entender como é que é a sua situação. Tem muita gente nesse momento e que está perdido na reforma, ou porque está desesperado, ou porque acha que SAP, MasterSci vão resolver tudo, e não é por aí, né? Enfim, mas chama lá a Bravo pode te dar uma ajuda nisso. E carinhosamente, com muito orgulho, eu anuncio o segundo patrocinador do podcast, que é a Avola Registro de Marcas. Você que está começando um empreendimento, palestrante, um e-commerce, você precisa registrar suas marcas. Eu registrei todas as minhas, MTX Mastermind, Augusto Flores Oficial, Tributarizando, Manicômio Tributário, Manicômio Corporativo. Tem marcas que eu nem uso, mas eu registrei no NPI, tudo com assessoria da Avola, registro de marcas. Faça isso. Manda um e-mail para a Avola, marcas@avola.com.br. Tá rolando um QR Code aqui também. Você mira ali o celular. Isso vai te levar para um WhatsApp direto com a turma lá da Avola para te ajudar nisso. Eles já têm clientes aí no Brasil todo. Por aí. Muito obrigado.